Passo a ler agora a carta de Machado de Assis em resposta à carta de José de Alencar, tendo como tema o poeta Castro Alves. Excelentíssimo senhor, é boa e grande fortuna conhecer um poeta. Melhor e maior fortuna é recebê-lo das mãos de Vossa Excelência com uma carta que vale um diploma, com uma recomendação que é uma sagração. A musa do senhor Castro Alves não podia ter mais feliz introito na vida literária. Abre os olhos em pleno Capitólio. Os seus primeiros cantos obtêm o aplauso de um mestre. Mas se isso me entusiasma, outra há que me comove e confunde. É a extrema confiança que é, ao mesmo tempo, um motivo de orgulho para mim. Orgulho, repito, e tão inútil fora dissimular essa impressão. Quão arrojado seria ver na palavra de Vossa Excelência mais do que uma animação generosa. A tarefa da crítica precisa destes parabéns. É tão árdua de praticar, já pelos estudos que exige, já pelas lutas que impõe, que a palavra eloquente de um chefe é muitas vezes necessária para revivar as forças exaustas e reerguer o ânimo abatido. Confesso francamente que, insentando os meus ensaios de crítica, fui movido pela ideia de contribuir com alguma coisa para a reforma do gosto, que se ia perdendo e efetivamente se perde. Meus limitadíssimos esforços não podiam impedir o tremendo desastre. Como impedi-lo se, por influência irresistível, o mal vinha de fora e se impunha ao espírito literário do país, ainda mal formado e quase sem consciência de si? Era difícil plantar as leis do gosto onde se havia estabelecido uma sombra de literatura, sem alento nem ideal, falseada e frívola, mal imitada e mal copiada. Nem os esforços dos que, como Vossa Excelência, sabem exprimir sentimentos e ideias na língua que nos legaram os mestres clássicos, nem esses puderam opor um dique à torrente invasora. Se a sabedoria popular não mente, a universalidade da doença podia dar-nos alguma consolação, quando não se antolha remédio ao mal. Se a magnitude da tarefa era de assombrar espíritos mais robustos, outro risco havia, e a este já não era a inteligência que se expunha, era o caráter. Compreende, Vossa Excelência, que onde a crítica não é instituição formada e assentada, a análise literária tem de lutar contra este entranhado amor paternal que faz dos nossos filhos as mais belas crianças do mundo. Não raro se originam ódios onde era natural travarem-se afetos. Desfiguram-se os intentos da crítica. Atribui-se à inveja o que vem da imparcialidade. Chama-se antipatia o que é consciência. Fosse esse, porém, o único obstáculo, estou convencido que ele não pesaria no ânimo de quem põe acima do interesse pessoal o interesse perpétuo da sociedade, porque a boa fama das musas o é também. Cansados de ouvir chamar bela a poesia, os nossos atenienses resolveram bani-la da República. O elemento poético é hoje um tropeço ao sucesso de uma obra. Aposentaram a imaginação. As musas que já estavam apiadas dos templos foram também apeadas dos livros. A poesia dos sentidos veio sentar-se no santuário e assim generalizou-se uma crise funesta às letras. Mas sempre há de triunfar a vida inteligente. Basta que se trabalhe sem trégua. Pela primeira parte está acima das minhas posses semelhante papel.
Contudo, entendia e entendo, adotando a bela definição do poeta que Vossa Excelência dá em sua carta, que há para o cidadão da arte e do belo deveres imprescritíveis e que, quando uma tendência do espírito o impele para certa ordem de atividade, é sua obrigação prestar este serviço às letras. Em todo caso, não tive imitadores. Tive um antecessor ilustre, apto para este árduo mistério, erudito e profundo, que teria prosseguido no caminho das suas estreias se a imaginação possante e vivaz não lhes tivesse exigido as criações que depois nos deu. Será preciso acrescentar que aludo a Vossa Excelência? Escolhendo-me para Virgílio do jovem Dante, que nos vem da pátria de Moema, impõe-se um dever cuja responsabilidade seria grande se a própria carta de Vossa Excelência não houvesse aberto ao neófito as portas da mais vasta publicidade. A análise pode agora esmerilar nos escritos do poeta belezas e descuidos. O principal trabalho está feito. Procurei o poeta cujo nome havia sido ligado ao meu, e com a natural ansiedade que nos produz a notícia de um talento robusto, pedi-lhe que me lesse o seu drama e os seus versos. Não tive, como Vossa Excelência, a fortuna de os ouvir diante de um magnífico panorama. Não se rasgavam horizontes diante de mim. Não tinha os pés nessa formosa Tijuca que Vossa Excelência chama um escabelo entre a nuvem e o pântano. Eu estava no pântano. Em torno de nós agitava-se a vida tumultuosa da cidade. Não era o ruído das paixões nem dos interesses. Os interesses e as paixões tinham passado a vara à loucura. Estávamos no carnaval. No meio desse tumulto, abrimos um oásis de solidão. Ouvi Gonzaga e algumas poesias. Vossa Excelência já sabe o que é o drama e o que são os versos. Já os apreciou consigo, já resumiu a sua opinião. Esta carta, destinada a ser lida pelo público, conterá as impressões que recebi com a leitura dos escritos do poeta. Não podiam ser melhores as impressões. Achei uma vocação literária cheia de vida e robustez, deixando antever nas magnificências do presente as promessas do futuro. Achei um poeta original. O mal da nossa poesia contemporânea é ser copista, no dizer, nas ideias e nas imagens. Copiá-las é anular-se. A musa do Sr. Castro Alves tem feição própria. Se adivinha que a sua escola é a de Victor Hugo, não é porque o copie servilmente, mas porque uma índole irmã levou-o a preferir o poeta das orientais ao poeta das meditações. Não lhe aprazem, certamente, as tintas brancas e desmaiadas da elegia, quer antes as cores vivas e os traços vigorosos da ode. Como o poeta que tomou por mestre, o Sr. Castro Alves canta simultaneamente o que é grande e o que é delicado. Mas com igual inspiração e método idêntico, a pompa das figuras, a sonoridade do vocábulo, uma força esculpida com arte, sentindo-se por baixo desses louvores, o estro, a espontaneidade, o ímpeto. Não é raro andarem separadas essas duas qualidades da poesia, a forma e o estro. Os verdadeiros poetas são os que as têm ambas. Vê-se que o Sr. Castro Alves as possui, veste as suas ideias com as roupas finas e bem trabalhadas. O receio de cair em um defeito não o levará a cair no defeito contrário? Não me parece que lhe haja acontecido isso, mas indico-lhe o mal para que fuja dele.
É possível que uma segunda leitura dos seus versos me mostre alguns senões fáceis de remediar. Confesso que os não percebi no meio de tantas belezas. O drama, esse, li-o atentamente. Depois de ouvi-lo, li-o e reli-o, e não sei bem se era os olhos, não sei bem se era necessidade de o apreciar, se o encanto da obra, que me demoravam os olhos em cada página do volume. O poeta explica o dramaturgo. Reaparecem no drama as qualidades do verso. As metamorfoses enchem o período. Sente-se de quando em quando o arrojo da ode. Sófocles pede as asas de Píndaro. Parece ao poeta que o tablado é pequeno. Rompe o céu de lona e arroja-se ao espaço livre e azul. Essa exuberância que Vossa Excelência com justa razão atribui à idade, concordo que o poeta há de reprimi-la com os anos. Então conseguirá separar completamente a língua lírica da língua dramática. E do muito que devemos esperar, temos prova e fiança do que nos dá hoje. A mão é inexperiente, mas a sagacidade do autor supre a inexperiência. Estudou e estuda. É um penhor que nos dá. Quando voltar aos arquivos históricos ou revolver as paixões contemporâneas, estou certo que o fará com a mão na consciência. Está moço, tem um belo futuro diante de si. Venha desde já alistar-se nas fileiras dos que devem trabalhar para restaurar o império das musas. O fim é nobre, a necessidade é evidente. Mas o sucesso coroará a obra? É um ponto de interrogação que há de ter surgido no espírito de Vossa Excelência. Contra estes intuitos, tão santos quanto indispensáveis, eu sei que há um obstáculo, e Vossa Excelência o sabe também. É o da conspiração da indiferença. Mas a perseverança não pode vencê-la? Devemos esperar que sim. Quanto a Vossa Excelência, respirando nos degraus da nossa Tijuca, o hausto puro e vivificante da natureza, vai meditando, sem dúvida, em outras obras-primas com que nos há de vir surpreender cá embaixo. Deve fazê-lo sem temor. Contra a conspiração da indiferença, tem Vossa Excelência um aliado invencível. É a conspiração da posteridade. Termino aqui a leitura de ambas as cartas. Nesse segundo vídeo, a carta de Machado de Assis. Quero dizer que fiz ambas as leituras a partir da obra completa do poeta Castro Alves, publicada pela editora José Aguilar, no ano de 1960. Muito obrigado a todos e até um próximo vídeo.